Amados irmãos e irmãs, apresento aqui uma reflexão sobre a liturgia da Palavra de Deus deste 8º domingo do tempo comum que celebramos nesse dia 2 de março de 2014. Ouviremos a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 14 e 15. Esta leitura leva-nos a um período em que o povo, no exílio da Babilônia, é levado a um exame de consciência, a constatação da sua própria culpa e do seu pecado. E o sentimento no coração do povo é de abandono, como a esposa abandonada por seu esposo, como um filho expulso pelo seu pai. O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim, como nos sugere o versículo 14. No entanto, corremos o risco de medir o coração de Deus a partir do nosso coração, da nossa lógica, da nossa justiça, das nossas emoções ou reações. E podemos nos surpreender com a imagem de um Deus bem diferente disto. Um Deus que ama sem medidas e ama gratuitamente, como nos sugere o versículo 15. Pode uma mãe abandonar o seu filho? Pode ela não se preocupar em suas entranhas com o fruto do seu ventre? Mesmo que haja uma mulher capaz de fazer isso, Deus em sua bondade nunca nos abandonará. Não somos e nunca seremos órfãos. Deus nos ama assim. A resposta que precisamos dar a este amor é uma resposta de amor. Nós ouviremos o Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículos de 24 a 34. Esta perícope do Evangelho nos apresenta dois riscos que devem ser evitados. O primeiro risco é o apego ao dinheiro, que pode tornar-se o senhor, quer dos ricos, quer dos pobres. Ninguém está isento desta possibilidade ou deste risco. Nós lemos no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3, não terás outro Deus além de mim. Nós podemos fabricar inúmeros deuses e colocá-los em nosso coração. O apego a pessoas, a coisas, a bens materiais, valores ou até mesmo ideologias. E o objetivo dos nossos pensamentos acaba indo todos eles, todo objetivo na direção desses ídolos que nós criamos e colocamos em nosso coração. Ídolos são coisas que até em si são boas, mas se tornam objeto da nossa obsessão. Nós criamos um ídolo quando relativizamos o absoluto e absolutizamos algo que é relativo ou de menor importância, coisas que em si até são boas, mas em nosso coração estão no lugar errado, no lugar que somente a Deus pertence. Assim, queridos amados irmãos e irmãs, somos levados ao entendimento a partir desta passagem do Evangelho de que não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Deus pede o amor, a fraternidade, a partilha, a caridade, a solicitude com aqueles que mais necessitam. O dinheiro, por sua vez, pede aproveitar-se dos demais, lucrar a qualquer custo, explorar os outros, porque o importante é ter e ter cada vez mais. O segundo risco, ao qual também estamos sujeitos, é a aflição e a inquietude. O Evangelho de hoje ele não prega a preguiça, a indiferença com o trabalho ou com as coisas desta vida, deste mundo, de forma alguma. Mas a angústia com os problemas da vida não devem fazer com que nós percamos a alegria de viver, não nos inquietarmos demasiadamente, não perder a paz no coração. A nossa vida está entregue nas mãos de Deus, Ele cuida de nós. Se Deus olha até mesmo para as aves e para as flores, quanto mais Ele cuidará de nós, olhará por cada um de nós. Ele está conosco, Ele habita em nosso coração.
Nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Queridos irmãos e irmãs, por fim ouviremos também a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Continua a reflexão da carta de São Paulo aos Coríntios, já apresentada nas semanas anteriores. E Paulo aqui adverte a comunidade sobre o risco de apegar-se de forma demasiada àqueles que pregaram o Evangelho de Jesus para a própria comunidade. É o risco do personalismo. Na verdade, Paulo quer fazer entender que os pregadores são servos de Deus. E aqueles que ouvem a pregação não podem inverter as posições, tratar os pregadores como patrões e Deus como um servo. Não. Paulo quer fazer entender que todos são ministros. A própria palavra ministro supõe aquele que se faz pequeno, que se faz mínimo, que coloca-se abaixo dos demais para servir a todos. Por isso, o que prega, aquele que se faz ministro do Evangelho, deve ter a preocupação, acima de tudo, de transmitir com fidelidade a mensagem, a boa nova da salvação. Não chamar atenção para a sua própria pessoa, mas em tudo anunciar o Evangelho de Deus. E Paulo rebate até mesmo algumas críticas da comunidade em relação à sua pessoa. E Paulo diz que ele deve prestar contas somente a Deus. E de fato, o que deve ser prestado, o prestar contas de Paulo, realmente consiste em anunciar integralmente o Evangelho, anunciar integralmente Jesus Cristo. Não se trata de querer agradar ou desagradar. A missão daquele que prega é anunciar a boa nova da salvação, quer agrade, quer desagrade. E isto sem criar qualquer forma de partidos, de divisões, de discórdias dentro da comunidade. Irmãos e irmãs, eis aí uma breve reflexão sobre a palavra de Deus para este 8º domingo do tempo comum. Deixemo-nos, portanto, motivar, levar, construir pelo amor de Deus. Deus habita em nosso coração. Que nós realmente lhe sejamos fiéis. Alguns avisos para a comunidade. Eu lembro a todos os horários de missas para o final de semana. No sábado, temos a missa às 18h30, aqui na Igreja Matriz Santa Gertrudes. No domingo, 3 horários de missas, 8 da manhã, 10 da manhã e às 7 horas da noite. Recordo a todos que a próxima quarta-feira, dia 5 de março, é quarta-feira de cinzas. Esta quarta-feira que marca o início da quaresma e também o lançamento da campanha da fraternidade. A quaresma é esse tempo forte de oração, de jejum, esmola, enfim, exercícios que a Igreja nos propõe para que bem nos preparemos para celebrar o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, a Semana Santa. Então, na quarta-feira de cinzas, teremos uma única missa na Igreja Matriz Santa Gertrudes. Esta missa da quarta-feira de cinzas será às 19h30, isto é, 7h30 da noite. Então, repetindo, na próxima quarta-feira, missa das cinzas, às 7h30 da noite. Fiquem todos com Deus e sobre todos eu invoco a bênção. Que desça sobre vós e convosco permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.